palavra aqui de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Faremos a leitura de alguns versículos e eu já vou orar e ministrar para a tua vida. Os que já encontraram, digam amém. Amém. Vamos ler o que diz. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu em uma figueira brava, para o ver que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Que o Filho do Homem veio buscar e salvar que se havia perdido. Todos digam amém. Amém. Oremos. Senhor, fala conosco, Pai, na palavra de hoje. Revela o teu querer e a tua vontade às nossas vidas. Ministra, meu Pai, aos nossos corações de uma maneira bem clara e muito objetiva. Revela a tua vontade, Senhor. Revela, meu Pai, e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode desocupar a sua mão. Já aplaudir bem forte, Senhor. Bem forte, Senhor. Temos aqui a história de Zaqueu. Zaqueu, para quem não conhece, Zaqueu, ele era um homem publicano. O que é publicano? Trabalhava para o Império de Roma, que governava Israel. Esse tal publicano, ele tinha uma função que era cobrar impostos. Ele era um cobrador de impostos. Zaqueu, ele trabalhava para o Império de Roma, sendo um bom judeu, conhecia a lei, conhecia a palavra, a Torá, a lei. Mas a função que ele trabalhava, o cargo que ele tinha, era um cargo espinhoso. Porque ele, por causa desse cargo, ele era mal visto dentro da sua comunidade. Dentro da cidade dele, a cidade chamada Jericó, ele não era bem visto. Jericó era uma cidade rica, era uma cidade onde tinha um porto, e esse porto, dali se exportava o bálsamo para muitos lugares. Então era um lugar rico, era um lugar que tinha um fluxo grande de pessoas, e as pessoas ali, elas tinham que pagar impostos, e elas pagavam impostos para quem? Para Zaqueu. Existia uma ligação naquela época entre a igreja, entre os religiosos e também esses cobradores de impostos. E Zaqueu, apesar de ser um homem corrupto, ele percebeu na sua época, alguns estudiosos vão dizer, ele mesmo percebeu que a mistura de fé, de religião com o poder do império não ia nada bem. Porque se Roma abusava dos impostos, os religiosos também abusavam do povo. Então a sociedade daquela época era uma sociedade roubada de todos os lados. Nós reclamamos hoje dos impostos, reclamamos hoje da condição política, mas naquela época era igual, tanto quanto hoje. E Zaqueu está dentro desse contexto, a história dele está dentro dessa história. Dentro de uma sociedade corrupta, dentro de uma sociedade que o templo estava corrompido, dentro de uma cidade onde o Império Romano colocava impostos pesados, e ele também tirava dele, e ele também enriquecia.
Então a história de Zaqueu, ela começa dizendo isso. Interessante que Zaqueu, no hebraico, na língua dos judeus, significa puro e justo. Como que um cara com o nome desse era tão mal visto? Porque ele não era puro nem justo, ele era injusto. E a Bíblia vai falar que Jesus passa em Jericó, não tem outro relato, só uma vez relatado. Talvez essa foi a única vez que Jesus passou em Jericó. E ele passa naquela cidade. Diz a Bíblia que antes de entrar, ele se encontra com um cego na porta da cidade, Bartimeu. Ele cura o cego, Bartimeu. E ele entra em Jericó. E quando ele entra em Jericó, a multidão seguia Jesus. Esse tal Zaqueu, ele tinha um desejo de ver quem era Jesus. Agora eu pergunto para você, por que será que ele queria ver Jesus? Um cara injusto, um cara que roubava, por que ele queria ver Jesus? Porque dentro dele, dentro de Zaqueu, existia a necessidade de ver quem era Jesus. Posso ver amém? Amém. Rico, sim. Homem poderoso na sua época? Sim. Homem influente na sua época? Sim. E daí? Ou será que nós achamos que a igreja é um lugar só para pobres? Ou será que nós achamos que a igreja é um lugar onde só miserável frequenta? Ou será que nós ainda temos uma mentalidade da época medieval, que só frequentava a igreja que não tinha conhecimento? Nada disso. A pessoa, ela pode ser letrada. A pessoa, ela pode ser PhD, ela pode ser doutora. A pessoa pode ser rica. Ela pode morar numa casa, num condomínio fechado, de alto padrão. A pessoa, ela pode ser milionária, não importa. Dentro do ser humano, dentro do DNA do ser humano, existe a necessidade de nós encontrarmos Deus, de nós buscarmos a Deus. Zaqueu, por mais que ele era um homem que tinha condições, Zaqueu, por mais que ele era um homem rico, Zaqueu, por mais que ele era um homem influente na sua época, dentro dele existia um vazio existencial. Dentro dele existia um buraco, irmãos, e era um buraco, um vazio que as roupas não preenchiam, era um vazio que os bons carros não preenchiam, era um vazio que o dinheiro desviado dos impostos não preenchia, era um vazio que só a presença de Jesus poderia preencher. Eu glorifico a Deus, irmão, porque eu ponho a cabeça no travesseiro e eu durmo, porque eu estou em paz, porque dentro da minha vida, dentro do meu ser, existe a presença do Criador. Pode ser que você não tenha dinheiro, pode ser que você não venha de carro importado, mas você tem Deus, e se você tem Deus, você tem o maior bem que o ser humano não pode ter na sua vida. Vamos glorificar a Deus essa noite. Vamos a vida em Deus. Por isso que dentro dele existiu a necessidade, interesse de ver quem era Jesus, conhecer Jesus. Daí entra a história dele. Diz a Bíblia que ele, sabendo que Jesus passaria por uma determinada rua, por uma avenida, talvez, não sei, a Bíblia fala que ele vai depressa, ele corre. Imagine a cena daquele homem correndo na rua, rico, né? Bem vestido, correndo na rua. Correu, diz a Bíblia que ele sobe em cima de uma árvore, porque ele era baixo, 1 metro e qualquer coisa de altura, não conseguia ver Jesus. Então diz a Bíblia que ele sobe numa árvore, e
qual foi a árvore que ele subiu? Que diz a Bíblia? Uma figueira o quê? Uma figueira brava. Lucas era detalhista quando ele escreveu. Ele fez questão de colocar que ele subiu numa figueira brava, que dava um fruto inferior ao fruto de uma outra figueira comum. Ele sobe numa árvore que dava um fruto inferior para ver Jesus. Isso tem um propósito. Isso quer dizer que para Deus fazer uma obra, Ele usa até o que é inferior, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque a obra do Senhor é feita na nossa vida, não porque nós temos coisas preciosas ou caras, não, mas é na simplicidade que Deus opera. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque eu já ouvi testemunho de pessoas que ficaram internados em casas de recuperação, que por mês eles pagavam 15, 20 mil reais e não alcançaram a sua libertação e a sua cura, mas um dia entraram na nossa casa simplesinha lá em Mairink, lugar remoto, e lá dentro tiveram encontro com o Senhor e saíram de lá curadas, libertas e abençoadas. Porque para Deus fazer uma grande obra, Ele não precisa de um grande palácio, Ele usa um lugar simples, Ele usa um barraquinho de madeira, Ele usa uma igreja simples como a nossa, e a obra dele é feita e o milagre acontece. Eu quero hoje profetizar, levanta sua mão para o céu, que na simplicidade da tua vida Deus também fará uma grande obra em nome de Jesus. Cadê as palmas? Cadê glória a Deus? Aleluia! Deus usa o simples, o pequeno, o menor. Já parou para ver na Bíblia isso? Deus usa o menor, o simples, o pequeno, uma vara, uma farinha, um pouquinho de sal. É isso que Deus usa. Não precisa de muito. Fala assim para o seu irmão: é na simplicidade que Deus opera. Se Zaqueu ficasse arrogante, escuta, se Zaqueu ficasse arrogante na postura dele, ele não teria sido abençoado naquele dia. Às vezes a pessoa ela se torna arrogante, porque Deus quer fazer a obra da pessoa e ela fica ali resistindo. Às vezes Deus dá uma direção e a pessoa fala: não, eu não vou lá. Isso é um pouco de arrogância. E no momento que Zaqueu ele se despiu da arrogância que um homem rico, talvez na condição dele, poderia ter, ele vai lá para ver Jesus. Foi aí, esse tal ir atrás para ver quem era Jesus, esse despertar, esse interesse, foi o elemento necessário para que a mudança acontecesse na vida dele. Ele sobe naquela árvore, com certeza uma cena bem cômica. As pessoas olhavam assim e falavam: o que você está fazendo aí, cara? O que você está fazendo aí? Talvez alguém passava, apontava, dava risada. Mas ele estava determinado a ver quem era Jesus. Talvez se eu subir numa árvore hoje, tem que ser uma árvore daquelas bem reforçadas, né? Alguém vai passar, vai olhar assim, vai dar risada de mim. Algumas posturas que nós tomamos, as pessoas zombam de nós. Quem concorda, diga amém. Amém. Só que nós temos que fazer como Zaqueu, permanecer. Ele permanece ali. Jesus passa, diz o texto, e quando Jesus passa, ele para debaixo da árvore que Zaqueu estava. E ali começa um diálogo. E o diálogo começa com a grande surpresa. Qual? Jesus olhando para cima, e Jesus, Lucas cita que Jesus chama Zaqueu pelo seu nome. Puro, o justo. Zaqueu é esse significado. E eu imagino que quando Zaqueu ouve Jesus falando o justo, o puro, eu imagino que naquele momento Zaqueu pensa: ele me chama de puro, ele me chama de justo, mas na verdade
Eu não sou nada disso. Quem está entendendo a profundidade do texto? Diga amém. Eu não sou isso. Às vezes as pessoas chegam para mim, para você, e falam assim: ora por mim. Você não é um servo de Deus? Você fala assim: ixi, peraí que eu vou passar o telefone do pastor, você liga para ele. Não que eu sou justo, mas às vezes a pessoa pensa que não é para mim, deve ser para o pastor. Ah, não. No momento que Jesus chama Zaqueu pelo nome, Zaqueu com certeza teve um choque com a realidade. E talvez Zaqueu também se perguntou, porque eu no lugar dele ele iria me perguntar: como que ele sabe meu nome? Quem falou para ele que eu me chamo Zaqueu? Quem disse para ele que eu me chamo Zaqueu? Nós escondemos a nossa vida de qualquer pessoa. Você esconde a sua vida de quem você quiser, até da esposa, até do esposo. Você pode esconder, você pode usar máscaras a sua vida inteira. Você pode fingir a sua vida inteira. Mas não adianta. Perante o Senhor, perante os olhos de Deus, nada fica encoberto. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso nome, Ele conhece a nossa trajetória de vida, Ele conhece as nossas falhas, Ele conhece os nossos limites, Ele conhece os nossos defeitos. E glória a Deus, irmãos, porque Ele conhece, porque Ele é o médico dos médicos. E se Ele conhece as minhas dores, as minhas doenças, Ele vai me curar nessa noite. Glória a Deus que Ele conhece os meus defeitos. Ele é meu Criador. Foi Ele que me fez, foi Ele que me criou, querido. Ele é meu, Ele foi aquele que me produziu, Ele é aquele que te produziu, é Ele que te fez. E se Ele te fez, Ele conhece os teus limites, os seus defeitos, as suas falhas, e Ele não te aponta nessa noite, mas ao contrário disso, Ele te diz: desce depressa, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Você pode aplaudir o Senhor? Será que você pode glorificar o Senhor? Já parou para pensar que foi Ele que te fez? Como que ele não sabia o nome de Zaqueu? Lógico que sabia. Sabia até quantos fios de cabelo Zaqueu tem na cabeça. Fala assim para o seu irmão: Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na tua cabeça. E digo mais, irmãos, o meu é mais fácil de Deus contar. O meu Deus olha e fala: isso daí, esse coitado aí tem tanto. Quase nada. Nem de uns outros aí que eu não vou citar para ficar, não criar um constrangimento. O Senhor conhece você. E não se preocupe quanto a isso. Porque para Ele nós não precisamos fingir nada. Posso ouvir um amém? Amém. Zaqueu, quando ele ouve aquilo, daí teve aquela mistura de sentimentos. E agora? Daí Jesus completa dizendo: hoje eu quero passar na tua casa hoje, quero pousar na tua casa. Aleluia. E Zaqueu lá em cima: na minha? Na tua. Vem aqui. E a Bíblia diz que Zaqueu desce depressa. E o texto vai dizer uma linda expressão que eu quero repetir para você. Quando ele desce, olha a expressão que tem aqui. Versículo de número 6. Apressando, desceu e o recebeu com júbilo. Uma outra tradução mais usual diz que o recebeu com alegria. O coração dele transbordou de alegria. O encontro com Deus, se no primeiro momento causa constrangimento, no segundo momento causa alegria. Porque Zaqueu se achava impuro, injusto, apesar de ter esse nome Zaqueu. E quando ele desce e ele está com Jesus indo para sua casa, ali o coração dele transbordou de alegria. Por que transbordou de alegria?
que ele era um homem julgado, rejeitado pelas pessoas. E ele viu que Jesus, ele era diferente dos outros. Jesus, ele é diferente. A maneira de Jesus olhar para mim e para você é diferente da maneira que o mundo olha. Sabe aquela pessoa que está lá se prostituindo na esquina? Jesus olha para aquela prostituta diferente da maneira que ele olha para mim e para você. Da mesma maneira, melhor dizendo. Ele olha para aquela pessoa que está agora debaixo de uma ponte. Ele olha para aquela pessoa que agora está debaixo de um vício, de um jugo, de um vício. Ele olha para aquele pior criminoso, e ele olha diferente da maneira que eu olho. Talvez se você contar a tua história, porque hoje eu sou o Zaqueu aqui, hoje você é o Zaqueu aqui. Se hoje nós contarmos a nossa história para alguém do nosso lado, talvez essa pessoa vai olhar para você e vai dizer: ei, você não, pode sair fora, não quero me relacionar com você não. Mas Jesus, conhecendo quem era Zaqueu, sabendo quem era Zaqueu, sabendo que ele era um homem falho como ele era, Jesus desce e Jesus tem um encontro com ele. E tem mais, Jesus fala: eu vou entrar na tua casa hoje. Zaqueu ficou alegre, porque Zaqueu percebeu que os homens julgavam, que os homens queriam ver ele por debaixo, que os homens queriam o mal dele, mas Jesus não. Jesus queria o melhor para ele, Jesus queria mudar a vida dele. E eu glorifico a Deus nessa noite, porque os homens podem me julgar, as pessoas podem julgar a mim e você, mas Jesus, ele olha para mim e para você com olhar de amor, com olhar de misericórdia. Ele olha para mim e para você com olhar de graça. Amém? Será que você pode glorificar? Exaltar Jesus por isso. É olhar de misericórdia, irmão. É olhar de misericórdia. Escuta mais. Aqui começou o constrangimento em Zaqueu. Eu imagino que quando Zaqueu andava nas ruas, indo para sua casa com Jesus, na cabeça dele, uma frase dizia: isso deve ser um sonho. Eu não mereço isso na minha vida. Algumas coisas que o Senhor fará na tua vida, que você vai dizer: isso é um sonho. Eu não mereci estar vivendo isso. Você me entendeu? Eu vou explicar. Deus fará coisas grandiosas na nossa vida, que aos nossos olhos nós mesmos iremos olhar e dizer: olha, não merecia isso, mas foi a misericórdia de Deus. Apesar de eu ser tão falho e pecador, Deus olhou para mim com misericórdia e Ele resolveu fazer isso na minha vida. Esta palavra é para você. Levanta sua mão para o céu e toma posse em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e glorificar o Senhor? Aleluia! Amém. O que aconteceu com as pessoas que estavam vendo a cena? Sabe o que aconteceu com as pessoas que ficaram vendo a cena? Quem estava ali junto, que viu Jesus entrando na casa de Zaqueu, o que a Bíblia fala? Que eles ficaram furiosos. O que aconteceu? Olha para mim, o que aconteceu na parábola do filho pródigo? Quando o filho mais novo volta e o pai fez uma festa, o filho mais velho ficou como? Furioso. Como assim, pai? Como assim? O que aconteceu quando Jesus curou aquela mulher que andava encurvada há 18 anos? Dentro do templo ela foi curada. O que aconteceu? O chefe da sinagoga disse: hoje é sábado, hoje não é dia de fazer cura. Ficou furioso com Jesus. O que aconteceu quando Jesus cura aquele paralítico do tanque de Betesda, em João capítulo 5? Ele começa a caminhar pela cidade de Jerusalém com a cama nas costas, porque Jesus tinha curado ele. E a ordem de Jesus é: vai para tua casa e leva a cama junto. O povo tem que ver essa cama, o povo saber que você foi curado. Vai lá para tua casa. O que aconteceu? Ficaram furiosos. Com Zaqueu a mesma coisa. Tem muita gente que se acha
dono da verdade, dono da bênção e até dono de Deus. Tem muita gente que se julga melhor do que eu e você. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, houve um barulho ali de pessoas murmurando, criticando a postura de Jesus, porque achavam que Zaqueu não era justo e digno de Jesus entrar na casa dele. Só que não adianta, irmão. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Não adianta. Quando Jesus quer mudar, Ele muda. Quando Jesus quer entrar e fazer a obra, Ele faz a obra. Quando Jesus quer parar, Ele para tudo. E o nome dEle é exaltado e glorificado. Quem quiser falar, que fale. Quem quiser juntar, que juntar. Vai perder o tempo dele, vai perder o tempo dela. Porque hoje o Senhor está liberando a palavra de vitória sobre a nossa vida. Aqui não tem juiz, não. Nós somos iguais perante Ele. Todos podem aplaudir e exaltar o Senhor. Amém, queridos? Você pode dar glória a Deus, não, velho? Tem mais. Quando você vê essa pessoa do teu lado sendo abençoada, não acha ruim não, irmãos. Deus quis fazer assim. Quando Deus prosperar essa pessoa aí do teu lado, não acha ruim não. Deus quis fazer assim. Quem entendeu, diga amém. Hein? Daí Jesus entra na casa dele e acontece uma coisa maravilhosa. Olha o que diz aqui. Eles estavam ali jantando, comendo alguma coisa. O 8 vai dizer que Zaqueu se levantou. E Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Oração solidária. Repartir os meus bens com os mais pobres. E se alguma coisa eu tenho defraudado, se eu roubei alguém alguma coisa, eu restituo para duplicado. Ele conhecia da lei de Moisés, por isso que ele falou: o que eu roubei, devolvo 4 vezes. Conhecedor da lei. Em outras palavras, Jesus falou de pecado em algum momento aqui? Sim ou não? Não. Jesus falou que Zaqueu tinha que fazer? Sim ou não? Você observa, irmãos, e aqui vai uma palavra para todos nós. Você observa que a obra foi feita de maneira natural, foi espontâneo o negócio. O Espírito Santo tocou nele, e quando o Espírito Santo tocou em Zaqueu, ele entendeu que ele precisava de mudança. Às vezes tem pessoas na igreja com situações que chegam para mim. Em algumas situações, quando eu sou procurado, eu dou a minha opinião, eu converso, eu aconselho. Mas em outras não. Porque em outras eu sei que quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo. Se você está orando por alguém, não se preocupa não. O Espírito Santo vai convencer essa pessoa. Você lembra quando você quis mudar e você não conseguiu mudar? Você lembra quando você quis fazer diferente e não conseguiu? E de repente aconteceu uma mudança na tua vida, e foi uma mudança radical que aconteceu na tua vida? Espírito Santo. Em algumas pessoas acontece assim, como Zaqueu, rápido, mas em outras é um processo. Mas o Espírito Santo que estava na casa de Zaqueu, levando Zaqueu a se arrepender, levando Zaqueu a ter frutos de arrependimento, frutos de mudança. Esse mesmo Espírito Santo, ele sopra aqui dentro desta igreja, ele sopra aí dentro de você, ele sopra dentro de mim, ele sopra na nossa casa. E eu quero profetizar que hoje nós vamos chorar, nós vamos nos arrepender, porque o Espírito Santo, ele vai operar neste lugar, em nome de Jesus. Mas vamos e glorifique a Ele nessa noite. Meu Deus, será que você pode aplaudir o Senhor? Você pode glorificar o Senhor? Arrependimento verdadeiro. Eu não estou aqui para pôr julgo em ninguém não, irmãos. Ah, mas o pastor como pastor, não vem me ensinar a ser pastor não. Não vem não. Porque o
Espírito Santo é Ele que convence a pessoa. Zaqueu foi constrangido pelo amor de Deus. Sabe o que é constrangimento? É alguém te fazer alguma coisa e você falar assim: meu Deus, eu preciso retribuir essa pessoa de alguma maneira. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Constrangimento pelo amor. Último versículo. Olha o que diz aqui, os dois últimos versículos. As palavras de Jesus, e aqui nós vamos encerrar. E disse-lhe Jesus: hoje veio, qual é a palavra que tem? Salvação a esta casa, pois este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fecho minha Bíblia, encerro a mensagem dizendo para você que Zaqueu era uma causa perdida, mas o Filho do Homem, Deus, Jesus, veio para salvar, resgatar e restaurar aquilo que estava perdido. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite e dizer que isso se aplica para outras áreas da tua vida. Se existem causas na tua vida que elas estão perdidas, se o teu casamento está perdido, Jesus veio para salvar o teu casamento também. Se a tua vida profissional está perdida, Jesus veio para salvar a tua vida profissional. Se a tua vida espiritual está perdida, hoje Jesus veio para restaurar a sua vida espiritual. Se você tem olho por alguém que está perdido, eu profetizo restauração, eu profetizo libertação, eu profetizo a bênção de Deus sobre a tua vida. O Jesus que entrou nas ruas de Jericó e na casa de Zaqueu, Ele entra aqui hoje, Ele entra na tua casa, na tua vida, e Ele muda a tua história. E por isso, chega a mão para o céu, bate palma e adore o Senhor, Senhor. Com os olhos fechados, vai glorificando a Deus, vai dizendo: Senhor, é para mim essa palavra, eu creio. Eu creio, Senhor. Amém? Vamos orar, gente. Eu queria falar mais, não dá tempo. Vou deixar o Espírito Santo.